Deixa eu interromper a gravação e fazer de novo. Começa a gravar. Começou. Começa a gravar. Agora foi. Pronto. Começou a gravar agora. Pronto. Então, eu estou informando que a gente está gravando a aula com a autorização de vocês. Então, vocês podem confirmar que vocês autorizam? Autorizo, prof. Sim. Autorizo. Sim. 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 Para começo de conversa, a gente vai falar sobre aquele material de apoio que eu disponibilizei para vocês. E vocês perguntaram, mas tem um gabarito no final. Para que serve aquele material de apoio? Para estudo. Então, naquele primeiro material de apoio, a gente teve lá falando sobre membranas, não foi isso? E falava sobre o modelo do mosaico fluido. Foi isso que vocês viram? Me confirme aí pelo chat. Sim? Quem de vocês aí pode falar o que é esse modelo do mosaico fluido? Saber o que é isso. Oi? Tem muita gente com o microfone ligado, pô. Tá dando interferência aqui, eu não tô escutando quase nada. Eu também não, Então professor. pronto, isso. Desliga o microfone quem não tiver. Tem Maria Aparecida que eu tô vendo, Wesley. Tem um monte de gente aí. Desliga o microfone, por favor, gente. Quem é que tá com o microfone aberto ainda? Tem gente ainda com o microfone aberto. Se não desligar, eu vou ter que tirar da sala. Desliga, por gentileza. Pelo que eu vi aqui, todo mundo Ninguém mais. desligou. Pronto. Só tinha uma que eu mesma desliguei. Vocês estão vendo a tela cheia? Ou ainda não? Sim. Tô vendo, prof. Não, não tá cheia Não, ainda não. professora. Não. Não. Deixa eu ver se foi. Não foi, né? Não. Não, ainda Vou não. fechar e abrir novamente. E aí eu vou fazer aquele negócio de fixar. Parte operacional é mais difícil. Eu não tô achando aquela tela de fixar, mas vocês estão vendo aí, né? Tô achando a opção de fixar. Pronto, agora foi para a tela cheia. Deixa eu ver se está passando. Então, a semana passada a gente começou a falar, né, sobre organelas e estruturas celulares. A gente falou um pouco do histórico. Isso aqui tudo a gente já passou. A gente falou sobre a teoria celular. E aí, a gente veio para a membrana plasmática. E por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham pegado aquele material de apoio para responder. Na verdade, tem o gabarito, todas as pílulas, elas têm o gabarito. Então, vocês vão responder e vão olhar no gabarito para ver se vocês acertaram. Então, é um material para estudo. Por exemplo, eu posso passar na avaliação uma atividade relacionada com aquela, mudar só alguma coisa, mas vocês vão usar o material de apoio que é complementar aquilo que eu falei aqui. Então, a gente viu as funções da membrana celular. A principal função, eu falei com vocês, que é o controle da entrada e saída de substâncias, que a gente chama de permeabilidade seletiva. Outra função é o revestimento, a interação entre células, como eu falei, vão existir estruturas especializadas. Por exemplo, na célula vegetal, a gente tem os plasmodesmos, que são estruturas que comunicam uma célula com a outra. Nas células animais, a gente tem as junções gap, que são junções comunicantes, que vão conectar o citoplasma de uma célula com outra. E isso vai permitir a comunicação entre células, certo?
E a gente viu a estrutura da membrana. A gente falou que a membrana é composta basicamente por fosfolipídios. O que são os lipídios? A gente explicou na última aula que os lipídios eles são formados, de modo geral, por ácidos mais o álcool, que vai formar um éster, certo? E aí, a gente tem inserido nessa bicamada fosfolipídica da membrana, a gente vai ter proteínas, como a gente viu esse azulzinho aí, a azulzinha a gente falou que é uma proteína integral ou transmembrana, porque ela atravessa toda a membrana celular, então vai conectar o meio extracelular com o meio intracelular. A gente também tem proteínas periféricas, como essa proteína laranja, que vocês estão vendo na figura aí. São proteínas que vão estar apenas em um lado. Como a gente vê aí, a gente tem uma no meio intracelular. E aí essas vão ter, por exemplo, a função enzimática, então vão ter outras funções dentro da célula. E a gente falou também que na parte externa, a gente vai ter aí, bem pequenininhos, parecendo, vocês estão vendo meu mouse aí, bem pequenininhos, como se fossem antenas. Aqui tem verde, vermelho, azul, amarelo. Esses são o quê? São os carboidratos. Esse conjunto de carboidratos que a gente tem na célula animal é chamado de quê? Glicocálice, que também é específico, ele dá a característica específica daquela célula, daquele indivíduo, daquela espécie. Então, a gente falou até sobre o transplante de órgãos, porque a gente vai ter a seleção de um órgão mais com um glicocálice mais próximo do órgão da pessoa que vai receber, para que a gente tenha maior compatibilidade daquele órgão. Então, a gente passou por essas questões. E aqui, maiorzinho, eu amplifiquei a estrutura da bicamada fosfolipídica. E aí eu falei com vocês, essa bolinha que está na parte de cima, ela é o quê? A parte do fosfato, que também é conectada à colina, de forma... Isso aqui eu estou dando exemplos, né? E a parte das duas perninhas é a parte que é gordura. Então, a gente falou como a membrana ela vai ter, em sua maior parte, essa composição fosfolipídica, então, dificilmente uma molécula que é apolar vai conseguir atravessar com facilidade. Por quê? A gente sabe que substâncias apolares não se dissolvem em substâncias polares, da mesma forma que substâncias polares não se dissolvem em apolares. Vocês lembram disso, né? Então, a gordura, o lipídio, ele é polar ou apolar? O lipídio, ele vai ser apolar, ele não tem polos. Isso é uma coisa característica da membrana. Se ela é apolar e ela é composta por gordura, e aí eu falei com vocês, gordura, ela dissolve água? Não dissolve água. Dissolve outros solventes polares? Não dissolve outros solventes ou solutos polares. Então, quais são as únicas substâncias que vão ter assim, uma facilidade para atravessar essa membrana fosfolipídica? São aquelas que são solúveis em solventes apolares, em gordura. O que é que dissolve gordura? Aí vão ser, por exemplo, detergentes, se houver, e no caso, só um minutinho. Pode entrar. Então, o que é que vai passar? O que passa com maior facilidade através da membrana vai ser justamente os lipídios. Então, as gorduras são as substâncias que a gente ingere que vai passar com maior facilidade para dentro das nossas células. Outras substâncias, como sais, como aminoácidos, o açúcar, eles vão precisar da ajuda de alguma coisa para poder atravessar essa barreira fosfolipídica da membrana. E o que vai ajudar a fazer com que essas substâncias que são polares, elas atravessem? Então, vão ser o quê? As proteínas, principalmente o quê? As proteínas integrais de membrana. E aí a gente vai ter os canais iônicos, a gente vai ter outros tipos de proteínas carreadoras que vão fazer o transporte dessas substâncias através da membrana. Certo? Até aí, tranquilo, porque a gente já falou. Nesse material de apoio que eu mandei para vocês, a gente viu o modelo de mosaico fluido.
por que o que é esse modelo de mosaico fluido? Pela leitura de vocês, vocês viram que a membrana, ela não fica lá, as proteínas não ficam estáticas, os lipídios não ficam estáticos. Por quê? Por ser fosfolipídica, a membrana ela vai ter fluidez. Então, essas proteínas que estão aqui, elas não ficam paradas, elas fluem através desse óleo, é como se fosse um óleo, uma gordura, né? Então, elas vão fluir através das gorduras, então eles estão em movimento, então tem uma fluidez. Então, por isso a gente diz que é um modelo de mosaico fluido, porque existem várias proteínas sobre a membrana ou através da membrana que vão ficar se movimentando por essa bicamada fosfolipídica. Por isso que a gente tem esse chamado modelo de mosaico fluido, justamente porque a principal composição da membrana é o quê? Fosfolipídios, certo? Então, isso vai permitir a fluidez de membrana. E aí, nessa imagem, eu coloquei para vocês a figura mais detalhada de uma célula humana até o momento. Então, até o momento, a melhor representação de uma célula que se conseguiu foi essa representação, que aí vai ser através de microscopia, raio-x. Então, foi mostrado aí a estrutura assim, mais próxima do real que a gente tem de uma membrana. E aí a gente, de uma membrana não, de uma célula humana. E aí a gente tem essa camadinha aqui, que eu estou mostrando com o mouse, que é justamente o quê? A membrana. Aqui a gente tem o meio extracelular, a gente tem proteínas, pontos aqui que são proteínas que atravessam a membrana, e aí a gente tem outra célula ao lado, que provavelmente tem o seu ponto lá numa junção gap, que vai se comunicar uma célula com a outra. Então, na verdade, aquela representação que eu mostrei na aula anterior, ela é ilustrativa. O mais próximo do modelo de uma célula que a gente tem hoje, de uma célula humana, é esse modelo que eu estou mostrando para vocês nessa imagem agora. É só para ver mesmo. E aí, a gente vai trabalhar bastante com essa principal característica da membrana plasmática, a principal função, que é a permeabilidade seletiva. Então, o transporte através da membrana, ela vai ser feita de duas formas, como eu falei para vocês. Vai poder ser um transporte passivo e vai poder ser um transporte ativo. O que seria o transporte passivo? Como eu coloquei no próprio slide, é um transporte que não envolve o gasto de energia. Então, quando eu falei com vocês, se o colesterol for atravessar a membrana plasmática da sua célula, vai ser um transporte passivo ou ativo? Se o colesterol ele é uma gordura, ele tem a facilidade de atravessar a membrana plasmática, que também é uma gordura, que também é um lipídio. Então, um lipídio, ele é capaz de atravessar com facilidade, então não gasta energia. Ele simplesmente atravessa por um processo chamado de difusão a membrana plasmática. Mas existem substâncias, como eu disse, que elas não conseguem atravessar essa barreira fosfolipídica da membrana. Então, vai precisar de estruturas que permitam essa travessia. E então, a gente vai ter, em algumas situações, o transporte passivo, que vai ser a difusão facilitada, e em outras situações ainda o transporte ativo, que vai precisar o quê? Gastar energia para que essa substância ela seja transportada para o interior da célula, certo? Então, substâncias polares, elas vão ser transportadas por difusão facilitada ou pelo transporte ativo. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Quais são os tipos de transporte passivo que existem? Então, a gente vai ter transporte passivo, a difusão simples e a difusão facilitada. O que seria a difusão simples? Eu acabei de falar. Se a gente tem uma substância que ela é apolar, como as gorduras, elas atravessam com facilidade a bicamada fosfolipídica da membrana. Então, a gente vai ter aí, nessa situação, uma difusão simples. Não tem gasto de energia e ela atravessa com facilidade a bicamada fosfolipídica, a membrana plasmática. Mas a gente tem situações em que a substância ela é polar. E se ela é polar, ela não atravessa com facilidade a membrana plasmática. Nessa situação, ela pode passar por difusão facilitada. Quem é que facilita a entrada de substâncias na membrana? Quando a substância é polar. A gente vai ter aí um exemplo de uma proteína integral. Então, a gente tem aqui duas proteínas integrais que facilitam a difusão
de substâncias através da membrana. Tem gasto de energia? Nesse caso, não tem gasto de energia. Essas proteínas, elas são um canal que permite com que essa substância especificamente atravesse a membrana. Então, por exemplo, um aminoácido. Então, ele encontra lá uma substância, uma proteína que tem afinidade por esse aminoácido e ele vai atravessar por difusão facilitada a membrana. Então, essas são as duas formas de transporte passivo através da membrana. Por que que é passivo? Porque não tem gasto de energia. Então, todas as formas de transporte de substâncias através da membrana, onde não há gasto de energia, a gente chama de transporte passivo. Quais são os dois exemplos? Difusão simples e difusão facilitada. Mas, além desses, a gente vai ter a osmose. Todo mundo já ouviu falar, vai aprender por osmose. E o que seria a osmose? Para a gente compreender o que é osmose, a gente tem que entender o que é soluto e o que é solvente. No caso do nosso corpo, qual é o soluto ou qual é o solvente que existe? Qual é o solvente? Quem é que dissolve outras substâncias no nosso corpo? Que compõe a maior parte do nosso corpo. Que também é chamada de solvente universal, porque é capaz de dissolver várias substâncias, certo? Manuel, pode falar. É a água, o solvente, hein? Isso. A água é o solvente, é aquele que vai dissolver a maior parte das substâncias, dissolve várias substâncias em várias situações. Então, a água já é considerado solvente universal. E no nosso corpo, o solvente que a gente tem, que compõe a maior parte do nosso corpo, é justamente a água. Então, quem é solvente no nosso corpo? A água. E quem vai ser soluto? Aquilo que vai ser dissolvido. Então, o que vai ser dissolvido? O sal, os sais, né? Os sais minerais, o açúcar, os aminoácidos, tudo o que é dissolvido para que seja capaz de ser transportado pelo nosso corpo vai ser soluto. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, sódio é solvente ou soluto? Solvente. Sódio? Soluto. Sódio é soluto. Cálcio é soluto ou solvente? Solvente. Soluto também. Qual é o único solvente que a gente tem assim? Isso de forma geral, gente, porque, por exemplo, os lipídios eles vão se dissolver em gordura, mas, de uma forma geral, qual é o solvente que a gente tem no nosso corpo? Água. Então, água é solvente ou soluto? Solvente. Solvente. Cálcio? Soluto. Soluto. Potássio? Soluto. Cisteína, que é um aminoácido? Soluto. Então, tudo isso, todas essas substâncias que precisam ser transportadas no nosso corpo para chegar até a célula, vai ser soluto. O nosso solvente, que é o solvente universal, vai ser a água. Então, a gente lembra sempre, a água é o solvente, as demais substâncias, que são os íons, que são os aminoácidos, o açúcar, tudo isso vai ser soluto, certo? Então, a gente tem agora condições, e não saiu da apresentação, não. Então, agora, entendendo o que é solvente e o que é soluto, a gente vai ter como entender o processo da osmose. No caso do transporte... Oi? Eu tô sem entender nada que eu entrei aqui na aula agora, é porque eu não tava conseguindo entrar, entendeu? Pronto. Acho que alguém... E eu entrei agora, entendeu? Aí eu não tô sem entender nada. Certo, Marcos. Depois você pode assistir de novo, mas eu vou repetir o que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando das formas de transporte de substâncias através da membrana. A gente tem duas formas, que é o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele ocorre sem gasto de energia. Então, você não usa ATP para fazer o transporte dessas substâncias. No caso do transporte ativo, você vai precisar gastar energia para que esse transporte da substância seja feito. Transporte para onde? De fora da célula para dentro da célula.
certo? Então, dentre os tipos de transporte passivo, que é o que a gente está falando agora, a gente tem a difusão simples, que é quando a substância ela é apolar, ou seja, principalmente a gordura, então a gente vai ter os triglicerídeos, a gente tem o colesterol. Essas substâncias que se dissolvem em gordura, elas atravessam a barreira fosfolipídica da membrana com facilidade. Por isso é chamada de difusão simples, porque consegue atravessar com facilidade a membrana. Mas a gente tem outros tipos de substâncias, que são substâncias polares, que não conseguem atravessar essa bicamada fosfolipídica. Então, ela vai precisar da ajuda de quê? De proteínas integrais. Essas proteínas, elas vão facilitar a entrada de substâncias que não se dissolvem em gordura, já que a bicamada da membrana, bicamada fosfolipídica, ela é gordura. Então, como essas substâncias, como eu falei, os sais, os aminoácidos, o açúcar, não conseguem atravessar com facilidade essa barreira, precisa da ajuda dessas proteínas. Então, esse processo que ocorre com a ajuda dessas proteínas, sem gasto de energia, é chamado de difusão facilitada. Então, aqui a gente tem dois exemplos de solutos, como eu expliquei. Solutos são todas as substâncias fora a água, né, que precisam se dissolver para entrar dentro da célula. Então, aqui, por exemplo, poderia ser o potássio, esses triângulos. Então, ele, para atravessar essa bicamada, iria passar aqui. Nesse caso, não é o potássio, porque o potássio é um íon, e ele vai precisar ser transportado a partir do transporte ativo. A gente vai ver mais para frente. Mas poderia ser uma situação em que a gente tivesse aqui, por exemplo, o açúcar. A gente fala aqui que o açúcar vai ser um soluto. Esse soluto, ele vai precisar de uma proteína para poder conseguir atravessar essa membrana. Por quê? Porque é uma substância polar, não consegue se dissolver em gordura, certo? E aí a gente tem mais um tipo de transporte passivo, que é a osmose. A osmose, no caso do que a gente viu anteriormente, quem é que entra aqui? O soluto. Nesses dois exemplos, o triângulo é um soluto, as bolinhas representam um soluto. No caso da osmose, quem entra vai ser o solvente, certo? Como se dá essa entrada? Tanto nessa figura, aqui nessa parte, quanto nessa figura. Como é que vai se dar essa entrada? Deixa eu ver onde é que foi que eu coloquei. Aqui. Vocês estão conseguindo ler essa representação aí? Que é uma espécie de tabela? Tô, prof. Sim. Não. Pronto. Então, a gente tem aqui o sódio, Na. No líquido extracelular, a sua concentração é de 142 miliequivalente por litro. No líquido intracelular, no meio interno, é 10 miliequivalentes por litro. Por que eu coloquei isso? Porque a gente vai ter uma maior concentração de sódio fora ou dentro da célula. Pode escrever no chat. O sódio, ele está mais concentrado fora da célula ou dentro da célula? Fora. Fora. O potássio é 4 miliequivalente fora e 140 miliequivalente dentro. Então, onde ele está mais concentrado? O potássio. Dentro. Então, a concentração de potássio é maior dentro da célula. O cálcio, ele é 2,4 miliequivalentes por litro fora e 0,001 miliequivalente por litro dentro da célula. Onde é que o cálcio está mais concentrado? Dentro ou fora? Fora. Fora. Fora, exatamente. Então, esses aí são os principais, que a gente sempre trabalha com esses íons. As substâncias, os solutos, eles sempre vão ter uma concentração ideal. Vai ocorrer o processo de entrada e de saída, mas a concentração de equilíbrio, elas são mais ou menos iguais. Então, sempre vai haver o transporte para dentro, mas depois também vai ocorrer o transporte para fora. Então, vai manter sempre equilibrado esse padrão de concentração de solutos, certo? A gente tem aqui também a glicose. Então, a gente tem mais glicose fora da célula do que dentro da célula. Então, a gente tem concentrações que são concentrações padrões. Tem alguém tentando entrar aí que também está sem usar o e-mail Enova. Tem que lembrar o pessoal disso, viu, gente?
Mas o que eu quero mostrar para vocês? Com base nessa tabela que eu mostrei para vocês, eu vou explicar como que ocorre esses processos novamente. A difusão facilitada, ela vai ocorrer sempre de onde houver a maior concentração para onde houver menor concentração. Vamos ver se está ok com a figura? Onde é que o triângulo está mais concentrado? Fora da célula ou dentro da célula? Fora. Fora. Então, a tendência natural, já que está mais concentrado fora, é ele entrar. Porque a tendência é o quê? Sair de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. A tendência é fazer o quê? Equilibrar. Então, esse triângulo iria entrar até que ficasse igual a quantidade de triângulo fora e dentro. A mesma coisa, as bolinhas, elas estão mais concentradas fora do que dentro. Então, a tendência natural é o quê? Ela entrar. Então, disse que na difusão facilitada, ela vai ser transportada com base no seu gradiente químico. O gradiente químico é o quê? Com base na sua concentração. Então, quanto menor o gradiente, né? Quanto menor a quantidade de soluto aqui nesse meio, maior a chance de ele entrar. Então, se tiver menos concentrado aqui e mais concentrado aqui, a tendência natural é que o soluto passe de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até que essas quantidades fiquem iguais, certo? Então, se a gente voltar, eu vou estar passando sempre aqui, ó. Se a gente voltar, a tendência natural do sódio é entrar ou sair da célula? Entrar. Entrar, justamente porque ele está mais concentrado fora do que dentro. Então, a tendência por difusão facilitada é o sódio entrar na célula. O potássio, a tendência do potássio é sair da célula, exatamente, porque ele está mais concentrado dentro do que fora. O cálcio, a tendência natural é entrar na célula, justamente por conta do quê? Do seu gradiente químico. Então, essas concentrações representam o gradiente químico dessas substâncias, certo? Vocês não precisam aprender, decorar, né? Tipo, qual é o gradiente químico. Ninguém sabe disso, mas na situação hipotética que for dada numa questão, vai sempre dizer, ó, a gente tem uma concentração de 142 miliequivalentes de sódio em determinada célula. A tendência e 10 miliequivalentes no interior da célula. A tendência natural, conforme o seu gradiente químico, é entrar ou sair da célula. Aí vocês vão dizer. A glicose, qual é a tendência da glicose? É entrar ou sair da célula? Sair. Entrar. Se a gente tem 90 miligramas por decilitro fora da célula e 0 a 20 miligramas por decilitro dentro, então a tendência da glicose também é entrar. Então, quando a glicose entra, ela vai lá para o processo de respiração celular, etc, etc. Mas, naturalmente, a glicose ela vai fazer esse processo, né, de difusão facilitada por conta do seu gradiente químico, certo? Deu para entender? Então, a difusão facilitada, todo mundo entendeu. Com base no gradiente químico, que vai considerar a maior concentração em determinado meio e menor em determinado meio, a substância ela vai ser transportada de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada, até que esses valores se igualem, certo? Difusão facilitada. A gente estava tratando, então, de soluto. No caso da osmose, é diferente. A osmose, ela considera justamente o solvente, que é a água. E aí, o que vai ocorrer? A água, ela tem a tendência natural de passar de onde tem do meio onde tem menos soluto para onde tem mais solutos. No caso dessa situação, só para pegar aqui, a gente tem uma situação em que a gente tem 200 miliequivalentes por litro de sódio do lado externo, do lado de fora, no meio extracelular. A tendência da água seria ir 10 miliequivalentes dentro. A tendência da água seria justamente sair da célula, porque a água sai em direção ao meio onde tenha mais soluto.
Deu para entender isso, gente? A situação da água? Sim ou não? Pode colocar no chat. Eu. Então, a água, ela sempre vai em direção onde tem mais soluto. O que é soluto? O sódio, o cálcio, o potássio. Então, sempre a água quer dissolver. A tendência natural da água é sempre dissolver. Por isso que a água é o solvente universal. A água quer dissolver a todo custo. Então, ela vai sempre caminhar em direção ao quê? Ao meio onde tiver a maior concentração de solutos. Por onde a água passa? Principalmente através de uma proteína integral, como aquela proteína, como essas outras proteínas que a gente mostrou aqui, ó. Também vai ser uma proteína como essa, que atravessa a membrana chamada de aquaporina. É a principal proteína que faz o transporte da água. Então, a água atravessa a aquaporina, que é a proteína de canal que permite a passagem da água, e vai para o meio onde tiver a maior concentração de solutos. Então, se eu comer muito sódio, a tendência da água é sair da célula para poder dissolver aquele sódio, certo? E aí a gente tem as situações diferentes para a célula animal, da célula animal para a célula vegetal. E para entender a osmose, a gente precisa ainda entender esses conceitos que a gente está mostrando aí para a célula animal e para a célula vegetal. Aí em cima eu coloquei para vocês marcado. A gente tem um negócio chamado solução isotônica, solução hipotônica e solução hipertônica. A solução isotônica, iso é de quê? Vem de igual. Então, a solução isotônica quer dizer que o quê? A quantidade de solutos é igual, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Então, a gente tem que a célula está no meio isotônico, ou seja, tem a mesma quantidade de solutos que dentro da célula, certo? Isotônica, igual. Mesma concentração de solutos. Hipotônica quer dizer que a célula está no meio onde existe pouco soluto, certo? Então, isso quer dizer que tem baixa concentração de soluto no meio extracelular. E a solução hipertônica é a solução que tem o quê? Muita concentração de soluto, hiperconcentração de solutos. Então, quer dizer que a célula vai estar no meio onde tem muito soluto, certo? Kaique, boa tarde. Perdeu, mas você vai poder assistir a aula depois, que vai estar gravada. Então, deu para entender o que é a solução isotônica, hipotônica e hipertônica. Deu para entender? Coloca sim ou não no chat. Pode responder também, se alguém quiser abrir o áudio aí, pode falar. Sim? Todo mundo entendeu? Então, vamos entender o que é a osmose. Entendeu. Pronto, muito bom. A osmose, ela é justamente isso que a gente falou. Vai passar de onde tem mais soluto, a água passa de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, porque a água quer dissolver. Então, a água sempre quer o quê? Dissolver. Então, vai para onde tem mais soluto. Na célula animal, a gente ocorre que a situação normal é qual? A solução isotônica. Então, na célula animal, a gente sempre vai ter uma condição ideal quando a célula tiver o quê? Com a mesma concentração de solutos no meio extracelular que no meio intracelular. Então, essa é a condição normal para a célula animal. Se a gente colocar a célula animal lá numa solução hipotônica, hipo é o quê? Quer dizer que tem pouco soluto. Então, quer dizer que o meio extracelular, onde está a célula, ela tem pouco soluto. Tendência natural da célula, nesse caso. Pode abrir o microfone para responder. Quando tiver pouco soluto fora da célula, a concentração de sódio é bem baixa fora da célula e é bem alta, bem maior dentro da célula. Uma situação que não é comum. Mas o sódio está muito maior dentro da célula do que fora da célula. O que vai acontecer com a água? Ela vai entrar ou vai sair da célula? Hein, gente? Ela vai sair? Sair. A gente tem mais soluto dentro Entrar? do que fora. Vai entrar. Por quê, gente?
Se a gente tiver pouco soluto Vai fora entrar. e muito soluto dentro, a água vai procurar o quê? Sempre onde tem mais soluto. Então, ela vai entrar, certo? Então, na Entendi. solução hipotônica, quando tem pouco soluto fora da célula, a água entra porque ela quer dissolver. Então, ela vai procurar o meio onde tiver mais soluto. Então, vai acontecer o quê? A célula vai inchar, porque vai encher de água, até que a célula seja lisada, seja o quê? Quebrada. Até que a célula estoure e vai morrer. Então, é um mecanismo que vai ser um mecanismo de morte celular. Quando você tiver uma situação em que você coloca uma célula animal no meio hipotônico, com pouca concentração de soluto. Então, a tendência dela é entrar para buscar o meio onde tenha mais soluto. Deu para entender? Maria Eduarda está com o microfone aberto, quer falar? Não, porque é aberto sem querer. Tá bom. Então, pronto. Deu para entender o que é a solução hipotônica, não deu? Hipo tem pouca concentração de solutos no meio extracelular, o que quer dizer que a célula, então, ela vai ter a tendência de entrar, porque ela procura o meio onde tem o quê? Mais soluto. A água sempre quer dissolver, então ela sempre vai para o meio onde tenha mais soluto. E a solução hipertônica é a solução onde tem mais concentração de soluto no meio extracelular. Então, se você pegar a célula e colocar no meio onde tem maior concentração de soluto, a tendência da água é entrar ou sair da célula? Sair. Sair, porque ela quer dissolver. Sair. Justamente. Então, Sair. isso aí. Então, o que vai acontecer com a célula nessa situação, na solução hipertônica? A célula vai murchar, porque ela vai perder água. Então, se tiver lá um meio onde tenha muita concentração de sódio, a água vai saindo, a célula murcha. E também pode ocorrer uma morte celular, certo? Então, na célula animal, todo mundo deu para entender. O ideal é o quê? Estar no meio isotônico, onde a concentração de solutos é a mesma no meio intra e extracelular, então seja equivalente. Não que seja exatamente a mesma concentração de cada soluto, mas tem que ser equivalente, para que a célula fique túrgida, ela tenha essa condição aí de saúde, ela esteja saudável. Se tiver pouco soluto fora, a tendência da água é entrar porque ela quer dissolver em solutos. Se tiver muito soluto fora, a tendência da água é sair porque ela quer dissolver os solutos fora e murcha. Na célula vegetal, a gente tem uma estrutura que a gente falou na última aula, diferente, que é o quê? A parede celular, que não está presente na célula animal. Como a gente viu, a célula animal ela vai ter o glicocálice, a célula vegetal tem parede celular, que também é constituída de carboidratos. No caso da célula vegetal, principalmente a celulose. Isso também ocorre nos fungos, também ocorre nas bactérias, então esses também são organismos que vão ter parede celular. Nesse tipo de célula em que existe a parede celular, a gente vai ter uma situação normal, não sei se vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando a setinha, que a situação normal é justamente na solução hipotônica. Alguém poderia me dizer por que, por exemplo, o alface ele vai gostar de um meio em que tenha pouco soluto? Alguém sabe? Alguém conseguiria explicar essa situação? Pode falar. Porque a água não iria sair? Porque a água vai entrar dentro do alface, a água entra, isto. A água entra bastante. No caso, como existe a parede celular, ela vai estourar, como ocorre na de cima, na célula animal? Não estoura. Então, a água entra, mas não estoura, porque vai ter uma pressão exercida pela parede celular. A água entra, fica bem cheia, e aí a parede celular vai exercer uma pressão. Então, a água entrando exerce uma pressão para que estoure, mas não estoura porque a gente tem a parede celular, que exerce também uma pressão que impede com que a célula se rompa. Então, a situação ideal da célula vegetal é que entre bastante água para que ela fique túrgida. E se não entrar tanta água, estiver no meio isotônico, a célula fica um pouco flácida. Então, não enche totalmente, fica um pouco flácida.
E na Aí situação hiper... Oi, pode falar. Não, aí o alface murcha, né, no caso. Oi? O alface, no caso, e acontece. Ai, pô, não entendi direito o final. Sim, o alface murcha. Você falou aí, né? Em que É. situações o alface pode murchar? Se você colocar lá, tem uma situação que você, por exemplo, vai deixar lá o alface no sol, o alface vai perder água e vai murchar. Mas tem uma situação, por exemplo, que você faz uma salada e você coloca sal no alface. E aí o alface murcha, não murcha? E fica escuro? Ou Com vinagre. certeza. Sim. É sim, professora. Aí entra aquele caso lá que a senhora disse. Pode falar, Fabrício, não entendi. Qual é Vinagre o caso? também. Ah, o vinagre também. Por que que isso vai acontecer? É justamente porque a gente vai estar numa situação lá. Eu coloquei sal, coloquei vinagre, né? Eu coloquei uma situação em que eu adicionei o quê? Soluto fora. Não foi isso? Fora do alface. Então eu coloquei o alface no meio hipertônico. Eu adicionei mais sal. Quando acontece isso, quando o alface foi colocado em um meio hipertônico, com mais sal, o que que vai acontecer? A Ele vai água vai murchar. sair porque ele tem a tendência a dissolver os solutos. Então, toda vez que você adiciona soluto fora, aí a água vai tender a sair para poder dissolver aquele soluto. E aí acontece o quê? Um O alface processo, isso, Ele vai murcha. murchar a célula vai se desprender da parede celular, e aí a gente vai ter um processo chamado plasmólise, que é justamente isso. Quando a célula murcha, a célula vegetal, a célula de um fungo ou de uma bactéria, ela vai murchar e acaba se desprendendo da parede celular. Existem situações em que você vai lá, coloca novamente o alface na água, e aí a água entra novamente e você consegue recuperar. Então, por exemplo, no supermercado, às vezes você deixa lá muito tempo, o alface ele vai murchando. Se você colocar ele novamente dentro da água, ele acaba novamente fazendo com que a água passe através das aquaporinas, deixe novamente as células dele túrgidas e o alface acaba se recuperando. Mas tem situações que você não consegue mais reverter, nesse processo que a gente chama de plasmólise, que é a lise também, a quebra, quando vai desprender a célula, a membrana plasmática da parede celular do alface. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aí já, João Pedro está perguntando se tem sal porque coloca vinagre na salada. Isso aí já é uma discussão culinária. Mas deu para entender, gente, a osmose? A osmose é a deu. passagem de quê? De soluto ou de solvente? Quem é que passa através da membrana? Solvente. Solúvel. Solvente. Quem passa na situação da osmose é o solvente. Quem é o solvente? A água. Então, a água ela vai passar de, sempre para o meio onde tiver mais soluto. Então, isso vai diferir a osmose de quê? Da difusão facilitada. Na difusão facilitada, quem passa através da membrana é o soluto. Na osmose, quem vai passar é sempre o solvente, que é a água, certo? Dá para Pro- diferir. Oi, Caroline. Caroline. É Não sei Caroline me falar. mesmo. Caroline? Pronto, pode falar. Uhum. Eu só queria tirar uma dúvida para ver se eu entendi. A osmose é a passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico? Exatamente. Sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. É uma Ah, ótima definição. Pronto. Então, sempre de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Então, é sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Tranquilo até Certo. aí, gente? Aqui todo mundo já entendeu, né? Que é uma situação padrão, o normal da célula. E aí a gente vai ter situações em que ocorre o transporte ativo. Gente, já deu o horário de vocês? Que o povo está perguntando se vai até que horas. Eu acho que ainda está no meu horário de aula. Eu acho que é até 2h40, se não me engano. Mas vamos continuar, que a gente tem que terminar esse assunto aqui. Bora lá. A gente tem outra situação que é o transporte ativo. Se tem horário, gente. Pelo amor de Deus, já passaram o horário para vocês desde a primeira semana.
Vamos para o transporte ativo. O transporte ativo, como eu disse para vocês, há o gasto de energia. Então, vão ser situações em que a gente vai ter as bombas. Ou seja, a gente vai ter lá uma proteína que precisa de ATP, então ela precisa ser fosforilada. O ATP vai lá, vai deixar um grupo fosfato, vai fosforilar uma proteína para que ela mude a sua conformação e aí permita a passagem de substâncias. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a bomba de sódio-potássio. E aí a gente tem todo um processo do 1 até o 6 para entender como que ocorre esse processo. Não vou nem olhar o chat agora, mas quem precisar sair, pode sair, depois assiste, tá? Para entender esse processo de transporte ativo. O exemplo aqui é a bomba de sódio e potássio, mas existem outros transportadores que vão precisar também de ATP para que ocorra esse transporte. Então, bora lá. Na situação, na figura 1, a gente tem aí, em vermelho, a gente tem o ATP. O que é o ATP? Uma molécula chamada adenosina trifosfato. Ou seja, cada bolinha dessa representa um fosfato. Esse ATP, ele vai se ligar num sítio específico e vai fosforilar essa proteína. Então, aqui no 2, a gente tem que o ATP foi lá, se ligou no sítio específico, transferiu o grupamento fosfato, e isso fez o quê? A proteína estava fechada, ela mudou sua conformação e permitiu que o quê? 3 moléculas aqui, 3 íons sódio, se ligassem a essa proteína. Todo mundo está conseguindo acompanhar. Então, em verde, a gente tem 3 sódios, quando essa molécula, quando essa proteína, ela mudou, os 3 sódios se ligaram, que é o verdinho. Quando o sódio se liga, vai ocorrer o quê? A proteína muda novamente a conformação, fazendo com que o sódio ele seja expulso da célula. Então, a proteína mudou novamente a conformação, jogou para fora o quê? O sódio que se ligou. Quando o sódio mudou novamente essa conformação e abriu a proteína para fora da célula, permitiu que 2 íons potássio se ligassem. Então, a gente tem azulzinho aqui, os 2 potássios se ligando. Então, o potássio se ligou. Quando o potássio se liga, vai acontecer o quê? O fosfato, o grupamento fosfato, ele é jogado para fora da proteína e o potássio ele é liberado no meio intracelular. E aí, novamente, quando o potássio sai, a proteína volta para o seu estado inicial, a conformação inicial. Deu para entender? Nesse processo, a gente tem um processo ativo porque a gente gastou energia, a gente precisou de uma molécula de ATP para que todo o processo de mudança de conformação da proteína canal, ela ocorresse. Então, se não houvesse o gasto de ATP, a gente teria o quê? O processo de difusão facilitado. Quando há o gasto de ATP, a gente vai ter o processo o quê? Ou de difusão facilitada ou de osmose. Quando gasta ATP, a gente tem um transporte ativo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio é a forma de transporte ativo que mais cai em vestibular, em provas, porque, assim, é um clássico. Para que serve isso? Alguém teria, assim, uma noção de para que eu vou jogar sódio para fora, jogar potássio para dentro? Alguém tem, assim, mais ou menos uma noção do que para que pode servir isso? A gente tem aí uma situação em que a gente jogou 3 íons de sódio para fora. Esses íons de sódio, eles têm carga positiva ou negativa? O sódio, Na+, é uma carga positiva. Então, você jogou 3 cargas positivas para fora da célula. E o que entrou? Entrou 2 cargas de potássio. Potássio é positivo ou negativo? A gente já tem até aqui na figura. Positivo também. Positivo. Então, a gente jogou 2 cargas positivas para dentro. Só que essa bomba, ela é uma bomba eletrogênica. Por quê? Ela jogou 3 cargas positivas para fora e somente 2 para dentro. No balanço disso, a gente sempre vai ter uma carga positiva fora. Então, a bomba de sódio e potássio, ela cria um gradiente elétrico na célula.
E a membrana plasmática, nessa situação, ela vai funcionar como se fosse uma pilha, uma bateria, porque vai haver o quê? Vai se formar aqui você vai ter nessa parte aqui da membrana, próxima aqui à membrana, você vai ter sempre carga negativa, porque se você jogou mais carga positiva para fora, a tendência é que aqui fique positivo e aqui fique negativo. Então, você criou um gradiente elétrico negativo dentro da célula e positivo fora da célula. Deu para entender isso mais ou menos? Deu sim. Então, via de regra, se a gente tem aqui sempre mais potássio dentro, tá vendo? E a gente tem aqui, ó, o sódio e o potássio. A gente sempre tem aquela tendência que eu falei, do sódio entrar, vocês lembram disso? Por difusão, o sódio sempre vai entrar, o potássio sempre vai sair. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Vou manter nessa figura. A tendência natural era que o sódio entrasse e o potássio saísse. Na bomba de sódio e potássio, quem é que sai? O sódio. O sódio. E o potássio entra. Não é um processo contrário à situação natural? Naturalmente, por difusão, através de uma proteína canal, a tendência era que o sódio entrasse e que o potássio saísse, por conta do seu gradiente químico. Lembram disso? Por isso, a gente precisa gastar energia para forçar a saída de sódio, porque naturalmente o sódio iria entrar. Só que nessa situação do transporte ativo, eu faço o sódio que entrou sair, certo? Então, essa bomba de sódio e potássio, ela permite com que o sódio que entrou, ele saia da célula. O potássio que saiu, entre de volta na célula, mantendo também o seu gradiente químico. Então, quem vai manter essas concentrações e vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio osmótico também é a bomba de sódio e potássio. Ficou muito complicado? Ou deu para entender? Deu para entender. Então, Deu para entender. Mas certo. agora Então, foi explicado. Então, a tendência natural do sódio é entrar, do potássio é sair. No transporte ativo ocorre o contrário. Então, ele vai fazer um processo que é contra o seu gradiente químico. Por isso, vai precisar o quê? De energia. Então, você vai pegar a energia a partir do processo de fosforilação de uma proteína canal, usando o ATP, para mudar a conformação dessa proteína, que vai forçar com que o sódio saia contra o seu gradiente químico e o potássio entre também contra o seu gradiente químico. Então, no transporte ativo, a gente não tem aquela situação natural da difusão. A gente vai ter um transporte contra o gradiente químico desses íons, certo? Então, o mesmo vai acontecer com a bomba de cálcio, que também, nesse caso, nesse exemplo aí, é uma bomba de cálcio que é voltagem dependente. Então, quando a gente começa um processo de despolarização de uma célula muscular, a gente faz com que os canais de cálcio eles se abram, e aí vai haver a ligação do cálcio, que também vai haver essa mudança de conformação que vai permitir com que o cálcio entre. O cálcio tem a tendência de entrar ou de sair da célula. Bora voltar lá naquela tabela. A tendência do cálcio é de entrar. Só que a gente tem e aí a gente tem situações que a gente precisa, que a gente já colocou muito cálcio para dentro e a gente precisa expulsar. Então a gente também vai ter situação de retirar o cálcio de dentro da célula, também por transporte ativo. Aqui eu coloquei o exemplo do cálcio, principalmente para a gente ver a participação do cálcio. Ele entra através de um canal que é voltagem dependente, ele ativa receptores de rianodina dentro da célula, vai fazer com que mais cálcio seja liberado do retículo sarcoplasmático, a gente vai estudar todas as estruturas da célula. E vai ativar lá as miofibrilas. O que são miofibrilas? São as menores estruturas contráteis da célula. Na verdade, lá nas miofibrilas a gente vai ter sarcômeros, que são as menores unidades contráteis, que vai precisar que o cálcio se ligue para poder haver o quê? O processo de contração de uma célula muscular. Só que feito isso,
o músculo precisa parar de contrair. Então vai acontecer o quê? O cálcio precisa ser expulso da célula. E aí a gente vai ter os trocadores de sódio-cálcio e as bombas de cálcio que vão estar aqui, tá vendo? Trocador de sódio-cálcio, que é o NCX, e as bombas de cálcio, que vão fazer o transporte ativo para expulsar o cálcio da célula. Então, o cálcio que entra, se ele não tivesse uma bomba que jogasse o cálcio para fora, o que ia acontecer com o músculo? Ele não pararia de contrair. Então, ele iria contrair, contrair, contrair. Então, ele entra por transporte passivo e ele vai sair a partir de um processo ativo. Por que ele entra por um processo passivo? Porque o gradiente químico do cálcio é maior fora da célula do que dentro da célula. Então, a tendência do cálcio, que é um soluto, é entrar na célula. Então, entra com facilidade, mas para sair, ele vai precisar de quê? De uma bomba de cálcio que usa ATP ou um trocador de sódio-cálcio. Certo? Deu para entender esses dois exemplos? Além dessas formas, a gente tem os processos de endocitose e exocitose. Aí eu coloquei algumas figuras. A gente tem a figura A, que mostra um processo de fagocitose. Então, a gente vai ter lá um soluto, que está aqui no meio extracelular, ele vai ser englobado. Então, o que vai acontecer? A membrana vai se projetar em duas estruturas. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Estou mostrando com a setinha. Deixa eu ver. Ah, não está dando para vocês verem, não. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o meu mouse, gente? Tô vendo, Não. Pro, tô vendo. Tá vendo? Mas tá mexendo? Sim. Ah, tá. Agora tá Tô mexendo. vendo. Então, essa estrutura aqui é uma espécie de invaginação da membrana. Por quê? Ela vai formar, tá vendo aqui? Não tem dois morrinhos aqui? Subir um morro de um lado, um morro do outro. Que são os pseudópodes, que são pseudopés. Isso vai ser utilizado para quê? Para englobar esses solutos, essas bolinhas verdes que estão aí fora, ou esses triângulos, eles vão englobar essas partículas e colocar para dentro, certo? Na figura B, e na verdade eu acho que está até trocado, mas o processo de fagocitose vai ser esse aqui, ó. Eu falei trocado. Aqui é o processo de pinocitose, que é quando você engloba um líquido. Então, forma-se essa estrutura, que é uma espécie de pseudopés, vai englobar líquidos e vai transferir para dentro da célula em uma vesícula. Da mesma forma, a fagocitose, só que a fagocitose, ela vai englobar solutos. Então, ela vai lá e capta esses solutos, aí a gente tem os círculos, tem os triângulozinhos, e também vai formar uma vesícula que vai levar para dentro da célula. E a gente tem o processo de exocitose. O que é exocitose? Se endocitose é você englobar líquidos ou solutos para dentro da célula, a exocitose é você jogar para fora. Então, são as formas de excreção, são uma das formas de excreção de substâncias que a célula tem. Então, nesse caso aqui, vai se formar a vesícula dentro da célula, ela vai se fundir com a membrana celular e vai expulsar uma determinada substância que você quer colocar para fora da sua célula, certo? Então, a endocitose, você vai englobar partículas para dentro, e a exocitose, você vai jogar partículas para fora. A pinocitose vai ser líquidos, a fagocitose, você vai englobar partículas sólidas. E aqui eu coloquei um videozinho para você de uma sinapse nervosa para vocês. Aí vocês vão ver como funciona esse processo. Onde é que dá o play? Só falta... Aí. Vocês vão ver como isso funciona numa célula. Deu para enxergar? Deu para entender como é que funciona? Isso aí é o quê, gente? Uma sinapse nervosa. A sinapse nervosa usa-se de um processo que é a exocitose para colocar lá para fora um sinalizador. Esse sinalizador pode ser, por exemplo, a acetilcolina, que vai aqui a gente tem o neurônio, né, lá, pré-sináptico, vai mandar essa informação pela sinalização química para o neurônio, o nervo lá pós-sináptico,
que vai conectar, por exemplo, com o seu músculo, e você vai dar uma resposta. Então, isso acontece nos nossos neurônios. Uma partícula, uma vesícula contendo uma substância, como eu estou dando o exemplo da acetilcolina, ela vai ser liberada nessa fenda sináptica, que é esse espaçozinho entre o neurônio pré e pós-sináptico. Essa acetilcolina, ela se liga no neurônio pós-sináptico, vai abrir canais de cálcio, vocês estão vendo aqui, tá vendo? E aí vai gerar uma resposta. Essa resposta, por exemplo, a acetilcolina, ela abre canais de cálcio, vai gerar uma resposta, por exemplo, à contração muscular. Então, a informação, ela vem do neurônio e vai ser liberada através dessa vesícula pelo processo de exocitose. Essa acetilcolina, ela se liga a um canal de cálcio, abrindo o canal de cálcio, permitindo com que o cálcio entre para ir fazer todo aquele processo que eu mostrei para vocês de contração muscular, certo? É um dos exemplos de uso da exocitose. E eu coloquei para vocês aqui uma questão, porque eu quero que vocês entendam como que vai cair na prova de vocês. Todo mundo está aí morrendo de cansado, já está dando quase 2h40. Vocês querem que eu deixe isso daqui para a semana que vem? Ou continua? A semana Mas vai que vem demorar é isso sexta sim, de Pro? novo. Semana Com que vem. certeza, semana que vem, para o que eu trabalho. Então, pronto. Semana que vem eu vou começar mostrando essa questão e depois a gente vai responder a atividade que é a avaliativa de vocês, certo? Uhum. Então, Ok. por hoje é só. Eu vou interromper a gravação, tô morrendo de calor aqui. Vou interromper Liga o ventilador aí, compartilhamento. Pro. Calor mesmo. O ventilador só solta poeira. Ei.